Boa noite a todos os vereadores, vereadoras e boa noite ao público que nos acompanha via rede social. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Abadio Ribeiro da Rocha. Presente. Vereador Denivan Barbosa Ferreira. Vereador Denivan justificou sua ausência. Vereador Edgar José de Lima. Presente. Vereadora Flávia Maria Bravo Ferreira. Presente. Vereador Juliano Nogueira. Presente. Vereadora Luciane Teodora da Silva. Presente. Vereadora Renata Rezende Mortari. Presente. Vereador Rones da Silva Moreira. Presente. Vereador Tiago Inácio de Paula Furtado. Presente. Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, declaro aberta a sessão ordinária do dia 19 de agosto de 2024. Farei a leitura bíblica. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Salmos, capítulo 37, versículo 8. Na sequência, coloco em discussão e em votação as atas números 762, 763, 764 de 2024. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. Aprovadas as atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas por essa Casa de Leis. Ofício número 06/2024. A senhora Flávia Bravo, presidente da Câmara Municipal. Assunto: solicitação de cedência de retroprojetor e tela. Foram expedidos ofícios de número 103 a 107 a diversos órgãos e autoridades, encaminhando o documento e fazendo solicitações. Senhora Presidente, encerra a leitura das correspondências recebidas e expedidas por esta Casa de Leis. Terminada a leitura das correspondências, passamos ao pequeno expediente para o vereador falar de matéria de interesse público. Com a palavra, o vereador Tiago Inácio de Paula Furtado, 3 minutos. Boa noite a todos. Em nome do nobre vereador Rones, cumprimento os demais nobres pares. Em nome da Ana Flávia, que também é nossa prestadora de serviço aqui, cumprimento a todos que estão aqui e também já cumprimento a todos que nos assistem via rede social. Hoje entrei com duas indicações, indicação de ordem número 27 e 28 de 2024. O vereador que presente subscreve solicita a mesa que, após a tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consulado, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Cleiton Cosmo, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, fazendo a seguinte solicitação: que seja feita a manutenção da estrada vicinal que dá acesso à Fazenda Vitória do proprietário Nilman de Souza. A segunda: o vereador que aqui presente subscreve solicita a mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consulado, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Cleiton Cosmo, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, fazendo a seguinte solicitação: que seja feita manutenção na estrada vicinal que dá acesso à Fazenda Água Limpa, que dá acesso à Ponte Nova do Rio Figueirão, do proprietário Sebastião Carlos. No grande expediente estarei justificando o motivo dessas indicações. Com a palavra, vereador Edgar José de Lima, 3 minutos. Excelentíssima senhora presidente, eu venho aqui nessa tribuna fazer mais uma indicação endereçada a Vossa Excelência, senhor prefeito Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Excelência, senhor Cleito Cosmo, secretário de Infraestrutura e Serviço Público, fazendo a seguinte solicitação: que seja feita uma troca de mata-burro na estrada vicinal que dá acesso à propriedade do senhor Quintino. A justificativa ali, o mata-burro se encontra em situação boa, só que como é gado manso, gado leiteiro, então o mata-burro é um pouco estreito, o gado continua a passar e passa com facilidade.
Então, assim, só para remanejar, né? Tirar esse mata-burro ali, colocar o mata-burro mais largo. Então, agora, se depender aqui da Câmara nessa deslocação, a Câmara, eu tenho certeza, está à disposição. É o que tinha de matéria. Essa reivindicação ela era endereçada para a Secretaria de pequenos portes, da pequena propriedade. Mas como veio aqui, como município aqui, o secretário entende o importante que atenda essa propriedade lá. É o que tinha de matéria hoje, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Abadio Ribeiro da Rocha, 3 minutos. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus mais uma vez por um dia de trabalho. Quero cumprimentar a todos vereadores e vereadoras dessa casa, em nome da minha esposa Tatiane. Quero cumprimentar a todos público presente e a todos que nos acompanham via rede social. Entrei com a indicação barra 002 de 2024. O vereador que aqui presente subscreve, solicita à mesa que após tramitação regimental seja encaminhado excelente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consolar, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Cleiton Cosme, secretário municipal de Infraestrutura e Água e Serviços Públicos, fazendo a seguinte solicitação: que seja feita a instalação de 2 mata-burro na fazenda Raquel e outro na divisa da fazenda Raquel com a fazenda Vale do Sol. Justificativa: se faz necessário, pois tem transporte escolar e com a instalação desses 2 mata-burro eliminará 6 porteiras e facilitará o produtor daquelas fazendas citadas escoar seus produtos. Então fica aí mais um pedido aí, é uma solicitação desse vereador que seja atendido aqueles produtores daquela região ali. Quero já de antemão agradecer pelo serviço prestado naquela região, agradecer o secretário Cleiton e o nosso prefeito por estar atendendo aquela região ali. Era isso que eu tinha de matéria, senhora presidenta. Para o grande expediente, com a palavra, vereador Abadio Ribeiro da Rocha, 10 minutos. Dando continuidade aqui, quero agradecer aí a todos que nos acompanham via rede social. Estive já esses dias visitando a zona rural. Encontra-se as estradas vicinais boas, alguns pontos críticos, mas a gente já vem fazendo esse trabalho junto ao secretário Cleiton e ao secretário Tiago também da pequena propriedade, para que faça essas pequenas manutenção. Dizer que tive na festa de Nossa Senhora da Badia, na fazenda Pirapitanga, onde pude encontrar vários amigos, parentes, e tive muito elogio em relação à estrada, que sempre a Furna da Pirapitanga, a qual eu tenho orgulho de ser
nascido na Furna da Pirapitanga, conheço bem aquela região. E vários problemas. E agora achei várias pessoas que fez elogio em relação à estrada. Então, fico feliz por isso. Mais uma vez, quero destacar que é um trabalho dos vereadores e do nosso executivo. Então, eu, estando aqui, fazendo parte desse trabalho, fico feliz. Quero agradecer a todos e dizer que sempre estarei à disposição da população. Tem aí mais 6 meses, praticamente, de mandato, e o que eu tiver na minha disposição, estarei atendendo. Quero sempre que as pessoas me procuram, na medida do possível. A gente já vem desempenhando esse trabalho de vereador, o qual fui eleito para representar o povo. Então, fica aí, mais uma vez, à disposição de cada um. Pode estar me procurando. Vereador, eu acho que não tem dia, não tem hora. Às vezes é à noite, a gente é procurado, mas esse é um cargo que a gente foi eleito para isso mesmo. Deixo o meu nome novamente à disposição para quem me procurar, estou à disposição. Era o que eu tinha para hoje, senhora presidenta. Boa noite a todos, quero desejar uma ótima semana a todos e um bom trabalho, uma boa sorte a todos. Obrigado. Com a palavra, vereador Edgar José de Lima, 10 minutos. Senhor presidente, se a senhora permitir, eu posso discorrer minhas falas aqui na mesa? Estou com um problema na perna aqui. Sim, vereador, pode. Obrigado, presidente. Quero aqui cumprimentar o povo que está presente, senhores vereadores, aí pelo trabalho que vem fazendo. Quero só dizer, senhor presidente, quanto ao elogio das estradas, o vereador Badil foi feliz. Eu, na mesma oportunidade, eu agradeço a todos os vereadores que foi parceiro do governo do Estado na eleição passada, apoiamos. Então, é uma obra do governo, a gente fica feliz o governo investir no município. Então, parabéns aí. Fiz uma luta de todos os vereadores na época, que apoiamos sempre esses compromissos para que atendesse o nosso município. Senhor presidente, eu queria só citar, umas coisas assim que eu nem queria tocar no assunto, mas eu tenho que deixar e tocar, porque às vezes as pessoas não ficam a par. Agora, esse final de semana, agora, na inauguração aí do prefeito atual, ele disse na fala dele que tem que votar nos vereadores que moram no Figueirão. E disse que não ia falar o nome para não ter problema. E esse vereador que tem mandato é o Edgar, que sempre tem ido de Campo Grande, cuidar do meu filho, participar com a minha família, mas nunca abandonei aqui a minha cidade, que eu amo, e meus pais, que moram aqui principalmente, são de idade. Então fica a mensagem da infelicidade de um fake que não tem coragem de citar o nome das pessoas. Isso é importante, você fazer uma crítica e citar o nome. Então, fica aqui o desespero. E eu quero, assim, agora só para citar, que às vezes eu não moro aqui, mas só para deixar claro, o atual prefeito mora na cidade. Mas, às vezes, não consegue fazer um pouco do que mora longe. Que às vezes fala, mas eu moro aqui. Então, assim, existem vários gabinetes que comandam essa prefeitura, que não é do executivo. A população sabe do que estou falando. Então, fica assim, quando você vai atacar uma pessoa, você tem que olhar para trás. Então, existem várias demandas, que a gente sabe que a decisão não é do executivo, é dos mandatários sem voto. Então, a gente simplesmente está falando a verdade, o que as pessoas precisam saber. Porque eu fui eleito pelo povo, e estou trabalhando, como ele foi também, ele tem o direito de ter
as suas assessorias, as suas decisões, mas a população precisa saber. Aí eu até vi engraçado, é válido, na música do 45, quando diz que do outro lado é desespero. A gente já usou isso aí no passado, isso é bom, eu achei bonito. Mas só para ficar bem claro, senhores vereadores, o povo faz presente, o desespero do outro lado, que eu vejo tanto, é só com a falta de compromisso com a nossa cidade. Exemplo, a educação. O desespero nosso é a educação. O nosso prefeito é professor. E 4 anos não fez sala de aula. Quem é que vem falar para mim aqui que está correto? Arrecadando quase 4 milhões? É o desafio. É a verdade, não tem sala de aula. É prefeito, é professor. Não fez. Esse é o nosso desespero. Que as pessoas estão sofrendo com falta de sala de aula. Outro desespero nosso, ausência frequentemente de remédio. A gente sabe disso. Cirurgias eletivas de vesícula, catarata, hérnia. É um desespero nosso que isso não aconteça mais. Então esse é o nosso desespero que a gente fica tão preocupado. Vamos falar, retorno. Esses dias para trás eu consegui um retorno para uma pessoa na Santa Casa, há mais de 60 dias que a saúde não conseguia. Eu consegui, felizmente a pessoa foi, por simplicidade, ficou 4 horas da tarde, o motorista teve a capacidade de ligar para a pessoa e dizer, tome que ir embora. A pessoa simples foi embora. 4h30 chamou ela para ser atendida. Ela tinha vindo embora, perdeu o retorno. E agora ninguém fala nada, ninguém vai atrás, não resolve. E o rapaz perdeu. Isso é irresponsabilidade, é falta de conversar, a gestão conversar. Por quê? Porque o motorista tem que ficar lá até o último ser atendido. Tem dia que eu sou atendido primeiro, outro dia é o outro. Então a gente tem que ter essas atitudes, saber que hoje eu posso ser atendido 8 horas, amanhã eu posso ser atendido 3 da tarde, ou 5, e tem que esperar. E não foi feito. E aí, quando eu vou falar de saúde, eu vou falar um pouquinho. Às vezes, a saúde do Figueirão sempre foi boa, não sou contra isso. Os transtornos, viaja, leva, volta, mas às vezes viaja muito desnecessário e a pessoa fica feliz por viajar, mas não tem o êxito de ser atendido. Exemplo, uma pessoa que está sofrendo um problema de vesícula, há mais de 120 dias, passa mal direto, já reclamou, a saúde não toma providência, nós temos dinheiro em caixa, essa casa que ela é soberana na questão da saúde, ela aprova qualquer situação, mas tem que querer ter um plano de governo que queira resolver o problema da pessoa. O prefeito tem que ser humano, tem que ter vontade, tem que querer, tem que ter diálogo com os vereadores para resolver o problema das pessoas. Entendeu? Aí essa pessoa marcou a mesma problema de vesícula, marcou uma consulta de vista em Campo Grande. Ela chegou 1h40, o horário, segundo ela me falou, que a van sai do hospital. E ela chegou 1h40, a van já não estava lá mais. E a pessoa falou, cita meu nome lá na Câmara. Eu não vou citar, mas se algum parlamentar perguntar depois, eu vou estar respondendo, para não ficar chato. E aí ele falou assim, mas eles vão falar, manda o secretário puxar na Câmara, que o cidadão estava lá, agora ele mandou puxar na Câmara, o dia que o Edgar estava lá, que estava entrando escondido no hospital, entrando pelo fundo. Volto a repetir, eu entro por onde eu quero e onde eu quero. Hoje minha mãe está internada, eu estive lá, fora de horário de visita, não entrei, a diretora falou, o senhor pode ver sua mãe, ela tem quase 90 anos, entrei 5 minutos, mas eu não entro sem autorização da direção do hospital. Tem ética, tem educação e sei das regras. Tá bom? Então fica aqui esse apelo, não deixa acontecer isso mais com as pessoas. E a pessoa precisa do retorno. Foi citada a questão de garantia do Campo Society aqui na sessão passada ali. A gente sabe que existem as garantias, mas mesmo tendo garantia, eu não sei se alguém fez algum ofício comunicando que está danificado, porque está complicado, e as garantias ela vai ser examinada. Tem uns mau uso. A prefeitura estragou um caminhão 0, com mau uso, e a mãe, prefeitura, pagou 100 mil. Perdeu a garantia, porque foi comprovado, foi mau uso. Então o Campo Society tem que ser real. É mau uso, está descuidado, está abandonado, é só passar lá e olhar. Então fica aqui, a quadra sintética do campo lá da Nova Conquista, é só ir lá ver que situação que está. Os balancinhos estão quebrados,
A lixeira está tudo detonada, cheio de caco de vidro, cheio de garrafa. Eu fui hoje, senhor vereador, eu fui ali na praça hoje, aqui na Central, faço questão de vocês ir lá amanhã de manhã. Tem 5 banheiros, 4 está lacrado, tudo os vasos quebrados. E as pessoas às vezes fazem xixi nas paredes lá, só ir lá olhar. Patrimônio público, há muitos meses, vários meses. Essa crítica é construtiva. Eu estou ajudando o prefeito a acionar os problemas, porque tem usuário. A praça central da nossa cidade. Tem uma porta lá que está com 6 meses que pede para trocar e não troca. Está ali, ó, a rua reta aqui. Então, assim, fica a situação. Fui hoje na prefeitura, lá no banheiro da prefeitura, tem um capacete naqueles vasos lá, há mais de 3 anos. Só manutenção. Se você olhar e reparar, a gente sabe que a prefeitura nunca teve uma reforma de emancipação. Mas não podemos pensar do Hildo, lembrar do Getúlio, do Finado Neiro, lembrar do Rogério, do Tigrão. Nós temos que ver quem está no comando. Precisa arrumar a prefeitura. A prefeitura está abandonada, está sucateada, o prédio. É só olhar. Aí tem tantos milhões em caixa. Mas cadê a programação? Então tem que ter uma planilha. Às vezes não consegue fazer essa planilha para gastar o dinheiro. E às vezes gasta, às vezes sem necessidade, com coisas aí que eu nem vou comentar, mas vai ter essa situação aí. Então, fica assim, a gente pede só para Quisele do patrimônio público. A praça foi feita para os outros prefeitos, passado por etapas. Esse agora é só cuidar, só zelar. E não consegue. Se alguém falar que consegue, é só olhar amanhã, olhar e falar para mim, não, Edgar, você mentiu, não é verdade. Então, a minha crítica é construtiva, eu não estou aqui para falar mal de ninguém e não tem nada contra ninguém. Eu sou contra a atitude e a maneira, às vezes, de fazer certa gestão. E nós, como vereador, representante do povo, nós temos que vir aqui disponibilizar e falar o que é verdade e pedir para melhorar. Não Vereador, é para mim isso. 1 minuto para o senhor concluir. Obrigado, Lu. Então, eu não estou assim, eu estou ajudando. Porque se eu vim aqui concordar com tudo que está errado, falar que está bom e não está nada bom, isso não é verdade. Então, tem que melhorar. Se tiver nota 8, tá bom. 9 tá bom. 10 tá bom. Então, quanto mais melhorar, mais. Então, esse é o nosso papel, nós temos que cobrar e pedir que as coisas melhorem para o nosso município. Então, a intenção é só ajudar as pessoas. Realmente, nós não pedimos nada para a gente, nós pedimos para o povo e vamos continuar defendendo o povo. Senhor presidente, de matéria que tinha hoje a apresentar. Obrigado, o povo se faz presente. Solicito ao vereador Abadil que assuma os trabalhos da mesa. Convido a vereadora Flávia para fazer uso da palavra. A senhora dispõe de 10 minutos, vereadora. Boa noite. Nessa noite não tenho indicações. Gostaria de falar de alguns assuntos. Primeiramente, desse ofício, os senhores devem ter conhecimento do ofício que o prefeito de Camapuã fez aqui para o prefeito de Figueirão, com data de 29 de maio de 2024, e a população lá da Pontinha do Coxo tem me acionado para falar sobre isso, pontes caindo lá, e eles estão pedindo parceria, diz que o nosso prefeito não responde. Então, eu gostaria de deixar um pedido aqui sobre isso, porque é importante. Depois que a ponte cai, aí não adianta mais, aí demora mais. E a gente sabe do transtorno que é para a vida de tantas pessoas, essas pontes caídas que está acontecendo aí no Figueirão, lá no Morrinhos mesmo, que toda sessão eu falo isso aqui, ninguém vai lá nem olhar para tomar uma providência. Então, a população pede que a gente fale isso aqui. Eu sei que imprevistos acontecem, mas isso é um pouco de falta de planejamento também, porque se tivesse planejamento, não esperava cair tudo de uma vez, sendo que estava ruim, e diversas vezes os vereadores aqui dessa casa vieram até a tribuna para falar que alguma ponte não estava boa, que estava podre por baixo, e por que não foram lá e arrumaram antes de acontecer tudo isso? Então fica aqui essa consideração, que responda à Prefeitura de Camapuã, porque são diversas pontes lá que eles citaram, 4 pontes, e a gente precisa disso. Quero falar aqui desse assunto que o vereador Edgar falou, que é o campo sintético. A gente ligou na Fundesport e eles mandaram para a gente sobre a garantia, que estávamos em dúvida, né? E tem um manual de utilização e garantia do campo, e mostra lá a importância de ter uma correta utilização,
a necessidade de realizar a manutenção dos gramados. Então, assim, se a gente observou todos esses procedimentos descritos no manual aqui no Figueirão, aí vai ter garantia. Senão, não vai ter. Eu estava lendo lá e peguei uns pedaços para vocês, para todos entenderem. O campo deve ser escovado, mantendo as fibras do gramado sintético sempre na posição vertical. O composto amortecedor, areia e borracha deve ser reposto. Então, são algumas atitudes que eu penso que a gente não se atentou e a gente não fez aqui no Figueirão. Eu não tenho certeza se não foi feito, mas se não foi, a garantia provavelmente não vai cobrir. Gostaria de falar aqui também sobre habitação, um assunto que está bem alta aí na cidade. A gente sabe que está em déficit de habitação. Eu fiz uma pesquisa aqui, para a população saber. Na primeira gestão do prefeito Hildo, ele fez 151 casas aqui. O Getúlio, 50. Rogério Rosalim, 90. E por que nessa gestão apenas 10? Sendo que tem mais de 6 programas habitacionais federais. E por que a gente não adere, não correu atrás? Eu não estou falando de vereador, não. Porque vereador, eu sei que aqui nessa casa todo mundo vai atrás, a gente já foi junto muitas vezes. Ninguém aqui tem preguiça de ir. Mas eu cito isso pela importância da gente ter um prefeito que acompanhe a gente, que abra as portas para a gente e que vá nos lugares junto e fale, não, eu quero isso aqui, eu preciso disso aqui. Agora a gente fica correndo atrás, é desanimador, a gente corre atrás, vai para Brasília, vai na Camila Jara, vai não sei onde. E o nosso prefeito? Cadê? 10 casas? Eu espero que saia mais essas 40, que eu sei que falaram, eu fui na reunião, está em andamento, mas eu penso que a gente precisa de mais. E cada momento do município é um momento diferente. No momento passado, a arrecadação era diferente da que é hoje, que chega aos 5 milhões por mês. Por que a gente não faz, então, um programa até mesmo municipal para fazer alguma coisa aqui, ajudar as pessoas com esse dinheiro que eles falam tanto que tem em caixa? Por que a gente não faz alguma coisa para ajudar quem mais precisa? Porque agora é época de política, que eu me afastei do meu serviço de professora para poder andar mais, eu vejo a realidade da vida de muitas pessoas aqui. E realmente as pessoas precisam e necessitam da nossa ajuda. Que às vezes quando a gente fica desanimado porque as coisas não acontecem, porque a gente consegue uma emenda que não tem andamento, não compra a tal da cadeira odontológica, não dá certo, tudo é licitação, licitação. Outra coisa de licitação, o vereador Rony Silva foi feliz na última sessão que tivemos aqui, quando ele disse sobre as salas modulares. O COINTA, o senhor citou, o COINTA tem uma ata que até o Figueirão participou para fazer e deveria aderir. O senhor quer falar? Foi o Tiago? Vereador Tiago, desculpe. E por que a gente não aderiu? Se a gente faz parte do COINTA, a gente não tem que pegar os benefícios que eles têm para nós e usar isso aqui no município? Por que fomos e tentamos fazer uma licitação à parte sozinhos para dar todo esse problemão? Eu convido aos vereadores e vereadoras que vá na escola, principalmente na parte da tarde, no 5º ano. Gente, é falta de humanidade a gente não fazer nada e falar que está tudo bem, que é assim mesmo, que dá problema na licitação. Eu penso que a gente tem que arrumar mais solução do que problema. E as soluções estão demorando muito. E não é falta de vereador falar aqui. Todo mundo aqui está careca de falar isso aqui. Agora demora demais, a gente não tem nem resposta mais para falar. Parece que o vereador não está nem trabalhando. Vem falar com a gente de uma forma como o que a gente fez. Mas a gente faz muito. Mas é uma máquina que ela tem que rodar. E para ela rodar, tem que estar todo mundo alinhado. E o prefeito, infelizmente, a gente não tem essa assistência dele. Eu não sei se é dele, mas da equipe, do executivo, não tem. E a gente fica aí rodando, batendo cabeça, fazendo documento, projetos, e aí chega no finalmente, está tudo atrasado, infelizmente, e a gente merecia mais, eu penso, que a população merecia mais do que isso. A gente tem que pensar bem que os vereadores não têm culpa disso. Mais uma vez eu quero defender aqui, porque essas questões e mais algumas que a gente está buscando,
Os vereadores merecem elogios do trabalho que fizeram até hoje. E se não aconteceu no município, a culpa não é dos vereadores, que fique aqui bem claro que não é. Porque o nosso trabalho foi feito e será feito até dezembro. Depois de dezembro não sabemos como será. Mas a gente tem certeza que a nossa parte está sendo feita, muito bem feita, que a gente quer buscar cada vez mais. Hoje veio uma pessoa aqui pedir remédio, mais uma vez essa questão de remédio. Eu penso que a gente tem que ter essa tabela Remune, vereadora Renata, acho que é Remune que fala, que atualizada, porque pelo que o secretário Pedro me enviou, uns documentos, não está. Então é pedido sempre a menos e acaba não tendo uma lista certa do que a gente deveria ter. Então, às vezes, é uma coisa simples, mínima, que deveria ser pedido aquela quantidade, aquele nome, aquele jeito, e lá no pedido está errado. E aí vira tudo essa turbulência, porque não tem dipirona, porque fulano foi e não tinha soro, e a gente aqui para atender, tentando atender da melhor forma, e às vezes tentando tampar o sol com a peneira, infelizmente. Então, queria deixar essas considerações, porque a gente fica realmente magoado com isso que está acontecendo aqui. E eu deixo aqui à disposição a Câmara, mais uma vez. Nem tudo conseguiremos resolver, mas com certeza a gente passa para frente. O líder do prefeito, com certeza, leva até ele lá, e a gente vai tentar resolver, aos poucos, alguma coisa. Mas fica aqui minhas palavras, que eu estou decepcionada com o jeito que atendem a gente, que me atendem, que atendem meu povo lá de Santa Teresa e muitos aqui de Figueirão. São essas minhas palavras. Boa noite. Convido a vereadora Flávia para que assuma os trabalhos da mesa diretora. Com a palavra, vereador Juliano Nogueira, 10 minutos. Boa noite a todo o público que se faz presente. Em nome do vereador Tiago, cumprimento a todos os vereadores desta casa. Em nome da Patrícia Rabelo, cumprimento a todos aqueles que estão nos assistindo via rede social. Hoje não entrei com nenhuma indicação desta casa. Vou passar algumas situações que a gente é informado de última hora, outras que a gente tem total noção, onde a gente passa, onde a gente vai. São várias reclamações, são várias situações onde o município está devedor com o usuário, com a população. Tenho recebido, eu passo ali de frente o lixão ali, eu passo ali no mínimo assim de 8 a 10 vezes por semana. E as pessoas têm cobrado para falar ali do lixão, da situação do lixão, que cada dia que passa está pior. O nosso município aumentou a demanda, aumentou o número de pessoas, e a gente não atualizamos a forma que vamos cuidar daquilo ali. Então, de imediato, a gente pede para que o prefeito, seus aliados aí, secretários, possam tomar a devida providência daquela situação, que aquilo não pode continuar daquela forma. Também temos estradas, tem recebido também problemas de estrada, ponte nem se fala. Aqui a colega Flávia falou das pontes que faz divisa com Camapuã, na região da Pontinha do Coxo. Tem um cara lá que me manda mensagem quase todos os dias. Não sei nem quem é o cara, mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que responder ele e responder muito bem, mas naquilo que sei, aquilo que é do meu conhecimento. Estava conversando com um colega aqui agora sobre as pontes. Parece que uma nova empresa entrou com recurso, vai demorar ainda mais. Então, acredito que chegaremos aí no tempos das chuvas, onde deverá dificultar ainda mais as situações dos usuários de todas as regiões no nosso município, onde tem várias e várias pontes em situações que não tem condições de passar, é alto risco, onde é que eu sempre falo
que o produtor pode correr o risco de passar com sua produção de gado, essas coisas, e a prefeitura não pode passar com seus caminhões, para que salve o produtor do outro lado que não está tendo acesso a estradas. E também falar ao colega Tiago, tá? Se o senhor quiser complementar, vereador, está aberta a palavra para o senhor. Eu tenho pedido, vereador Tiago, essa estrada da Fazenda Vitória aí que dá acesso ali, por dentro da Fazenda Estiva, pelo menos chamava Estiva. Entra pelo Roncador ali e sai lá na 422, lá de frente, quase de frente à Fazenda Águia ali. Eu venho há 3 anos e pouco pedindo para que o nosso município dê um bom acesso ao morador lá. Quem mora lá é o Chico e a Laura. É difícil. O Chico manda mensagem para mim, cara, não tá passando. Você vai lá, é árvores caída. O Denivan não está aqui hoje para se defender, que ele possa se defender na próxima sessão, mas várias vezes pedi para o Denivan, tem árvore lá dentro da estrada. Aí o cara manda vídeo. Tem o vídeo aqui do cara cortando a árvore lá a machado. Então fica difícil a gente dizer alguma coisa que tá bonito, que tá de parabéns. Onde é que fez? Tá legal algumas, outras nem tanto. Por último, falar aqui um pouquinho sobre habitação. Hoje uma pessoa me chamou, estamos aí no momento político, é difícil falar, mas falei para ela que ela poderia assistir a sessão que eu iria falar. Eu não vou falar o nome dela aqui, mas se os colegas quiserem também, igual o vereador Edgar falou, falarei aqui para algum deles. Quem quiser ouvir, eu falarei. A pessoa disse que recebeu uma ligação que falou, se você não nos apoiar, você não vai ganhar casa. Aí fica difícil da gente saber a atual situação. Porque ela falou, nem demonstrei meu lado político, eu só não fui no movimento político. Da parte? Pode falar, vereador. Essas atitudes tão frequentes. E eu falo frequente, assim, só que quando eu falo, eu se procurar também, igual o senhor, chama as pessoas aí que estão sendo, tipo assim, acho que não precisava disso, tem pessoas, a gente sabe que a política, cada um tem uma forma de fazer, mas você falar sobre, você tem 40 casas, uma lista de 200 pessoas, as 200 pessoas estão ganhando casa, e alimenta, que é um sonho de qualquer pessoa que não tem casa, ter uma casa. Lógico, se a pessoa falar assim, eu vou te dar uma casa, vai votar para quem? Para quem vai falar a verdade que não tem a casa, não vai ser. Vai ser para quem está tentando prometer. Então fica difícil. Isso aí é um discurso hipócrita, porque é complicada essa situação aí. E eu volto a repetir, vereador, eu tenho pessoas que, se você estiver na reunião lá, você está fora do programa habitacional. Obrigado à parte. Sim, vereador. São várias reclamações que a gente recebe. Talvez nem todas seja verdade, mas quando você vê 3, 4 pessoas falando no mesmo alinhamento daquilo que aconteceu, que a fulana ligou e falou, fica difícil. Essas são minhas palavras de hoje. Fica todos com Deus. Com a palavra, a vereadora Luciane Teodora da Silva, 10 minutos. Em nome da Tatiane, cumprimento todo o público presente, cumprimento todo o público que nos acompanha via rede social. Iniciando o trabalho hoje dessa casa, senhora presidenta, não tenho indicação, mas gostaria de falar algumas palavras nessa tribuna. Gostaria de iniciar dizendo hoje que fiquei muito feliz ao ver que está se iniciando uma obra com mais de 3 milhões em nosso município de recapeamento para a nossa cidade. Algo que é de excelência, que eu espere que seja realmente de excelência, mas que quem vai ganhar com isso é a nossa população, a nossa cidade ficando mais bonita e os moradores desfrutando de um asfalto sem buraco, né? Sem tantos danos em seus veículos, porque a gente sabe que pode estar acontecendo. Então, hoje aqui eu gostaria de estar parabenizando o Executivo por este
acontecimento que se inicia agora em nossa cidade, porque é mais de 3 milhões de investimento de recurso próprio. Isso demonstra o comprometimento do nosso prefeito com o nosso município, e eu acredito que as coisas estão acontecendo e que vai acontecer muito mais. Sobre a saúde, eu gostaria de agradecer aqui hoje, em nome da minha família. Temos passado aí por algumas turbulências, mas é de excelência o atendimento do nosso município. Quando você sai para fora, que seja particular ou que seja encaminhado, você vê a diferença. Nosso município, graças a Deus, temos profissionais humanos que realmente nos atendemos com carinho e dignidade. Então, às vezes, a gente escuta algumas pessoas reclamarem. Eu sei que nem sempre tudo é maravilha, mas quando você sai para fora, você tem conhecimento e vê a diferença, e aí você pode valorizar aqueles profissionais da sua cidade, como eu valorizo os profissionais da nossa cidade que trabalham no setor da saúde. Gostaria de dizer também que teve o Opera Mais, né, MS, que o nosso gestor, secretário de saúde, deu andamento e que fez o pacto, né? E que muitas cirurgias foram acontecidas em nosso município. Cirurgias essas eletivas, cirurgia de vesícula, de hérnia e outras demais, de catarata. A gente sabe que não dá para atender todo mundo. E a gente sabe que essa demanda nunca vai parar, porque se hoje você realiza 3, amanhã tem 5 que precisa. Então, é um cadastro. É fila de espera, sim, é triste, mas realmente isso acontece. Então, a gente também tem que ter um reconhecimento que é por classificação, e nem tudo depende só da gestão. E não atende só o nosso município, atende também outros municípios, que é tudo pela fila de espera do SUS ou de algum convênio. Deixa eu mostrar a parte. Sim, vereador. Assim, eu quero até agradecer a Vossa Excelência quando citou os atendimentos. Eu sou favorável à saúde do Figueirão, os nossos servidores. E assim, eu só faço as críticas de algumas atitudes de algumas pessoas, igual não avisou o rapaz, não comunicou, igual mesmo. Assim, eu vou falar para a senhora, não tem vergonha de falar, que esse mutirão eu não estava sabendo. Então, assim, não comunica a todos os vereadores, porque se comunicasse, não é para mim. Eu ia citar uma pessoa que precisa fazer cirurgia de catarata urgente, tentar organizar. Mas eu acho que assim, o município tem condições, tem estrutura, e a classe política organizar um mutirão para atender toda a demanda. Sim, vereador, eu entendo o posicionamento da Vossa Excelência. Não estou criticando a sua fala aqui em nenhum momento, estou dizendo algo que eu sei que aconteceu em nosso município. Outra coisa que eu gostaria de dizer, que com essas especializações, diminuiu a demanda dessas pessoas tendo que ir para a capital. Hoje, atendimento de ortopedia, pediatria, ginecologia e outros. Então, quem ganha é a nossa população. Gostaria de dizer também... Desculpa, vereador Badil, pode falar. Só um ganchinho, vereadora. Eu não peguei autorização dessa pessoa para falar, não, mas ela saiu do nosso município, foi procurar atendimento de uma pequena cirurgia em Campo Grande. Até hoje ela está aguardando, vereadora. Se tivesse no nosso município, tenho certeza que já tinha resolvido. Obrigado pela parte. Sim, vereador. A gente sabe que a demanda ela nunca vai se acabar. Sempre vai ter mais e mais. Só que a gente também tem que entender que é priorizado. E esse priorizado é da conduta médica, é a classificação, é a forma que é relatado ali para ser encaminhado. Gostaria de falar também aqui, hoje que eu ouvi aqui sobre comentários do banheiro da praça, algumas coisas que estão acontecendo. Realmente, é verdade. É triste isso, mas é mais triste a gente ter conhecimento e saber que tem vandalismo na nossa cidade. Porque não foi nem uma, nem duas e nem 3 vezes que a gente sabe que aconteceu alguns atos de vandalismo ali na praça. É iluminária que é quebrada, é vaso, é luz que é retirada, que é quebrada. Então, assim, realmente, é preciso consertar, é preciso arrumar, mas é preciso também que a nossa população se conscientize e pare com esse vandalismo. Não estou citando o nome aqui de ninguém, mas a gente sabe que muitos atos quando se quebra uma iluminária, é vandalismo. Quando se quebra um vaso, é vandalismo. Usar e aproveitar
Isso sim, precisamos cuidar do que é nosso, porque senão nunca teremos uma cidade bonita para que a nossa população e os nossos visitantes venham e conheçam e reconheçam realmente que a nossa cidade é digna de cada morador aqui. Gostaria de dizer também aqui hoje eu ouvi também falar sobre o lixão. Realmente, para mim, foi um lugar escolhido errado, novamente. Chegada da cidade, próximo à cidade, tendo visão, para mim poderia ter sido em um lugar que não tivesse tanto acesso quando se passa, se trafega ali, para poder ver realmente esse lixo. Sou contra isso. Para mim foi um lugar escolhido ruim, mas também temos que ter o conhecimento que ali está acontecendo construção, ali está construindo rampa, está fazendo muro, a gente passa ali, você vê betorneira, às vezes você passa, você vê alguém ali, um profissional trabalhando, então está acontecendo. Mas, como é do conhecimento de todos, tudo que é público é demorado. É triste, mas é demorado. Sobre moradia, não estive na reunião, não pude comparecer, mas ouvi alguns colegas falando aqui na tribuna que houve essa reunião com as pessoas que estão inscritas. Eu espero que realmente saia essas 40 casas, porque o déficit aqui de moradia está alto, a nossa população precisa. Mas também fiquei sabendo que foi dito lá pelo nosso prefeito atual que será adquirido, comprado e feito mais loteamentos para que isso aconteça. Então, realmente, eu espero que seja feito isso, que seja compro, que faça um loteamento e que realmente tenha mais construção. Porque o certo era a casa andar atrás das pessoas e não as pessoas andar atrás de um lar, que é algo digno e de respeito de cada pessoa, sem dizer que é um sonho próprio em ter a sua casa própria. Era o que eu tinha para hoje. Agradeço a todos que nos acompanham via rede social. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Com a palavra, a vereadora Renata Rezende Mortari, 10 minutos. Boa noite a todos. Hoje eu não trouxe nenhuma matéria aqui para a tribuna, mas gostaria de, em primeira mão, de parabenizar ao senhor Deraldo, a dona Isabete e todos os festeiros da festa de Nossa Senhora Abadia, a festa da Fazenda, que foi brilhante, né? Eu participei e fiquei muito feliz. Ouvindo aqui a todos relatarem, quero dizer a seguinte situação. Sou muito feliz de trabalhar na saúde. Sou muito feliz de ser enfermeira, de estar ali e de ver evolução. Hoje quantas especialidades que hoje nós temos no nosso município? Quantas dificuldades já passamos anteriormente? Né? Quantas pessoas que necessitavam de um psiquiatra, por exemplo, de um pediatra, e nós nunca tínhamos. A gente sabe que o pediatra ele não tem via SUS, que é a responsabilidade do município. E hoje a gente tem aqui para atender as nossas crianças. Fora isso, nós temos o cardiologista, ortopedista e várias outras especialidades. Quando a gente fala também em exames, é importante a gente lembrar que nós tínhamos em torno aí, se eu não me lembro, uns 40 exames anteriormente, que era feito no município. E hoje a gente tem uma gama de exames que tem parceria do município com laboratórios particulares. Então, assim, a gente evoluiu, tem uma evolução. Quantos veículos que ajudou a tantas pessoas, aos nossos profissionais de saúde. Então, assim, reclamações, 100%, ninguém vai ter. Né? Faltou um medicamento, faltou outro. A gente sabe que isso não é só problema de Figueirão. Eu até falei na sessão anterior. Né? Tem medicamentos que é pela Casa da Saúde, que falta medicamentos lá, que não vem para cá. Né? Eu sei de usuários que dependem daqueles medicamentos que é necessário para o tratamento dele, que está 3 meses sem receber. E que não depende do município. Isso depende do insumo, de outras situações. Estava em falta anteriormente de insulina no estado. Né? Nós temos aqui porque a gente tinha um estoque. Então, assim, são situações que realmente acontecem. Eu não tenho...
situações de falta de soro lá, vereadora. E falta de dipirona, não tenho conhecimento, a gente não está em falta. Então... A senhora me dá a parte? Pode falar. O dipirona foi agora por esses dias que vieram aqui pedir e o soro já faz umas 2 semanas. Soro, que tipo de soro? Soro fisiológico, soro. Não existe, porque nós estamos fazendo soroterapia, nós fazemos os pacientes lá, falta de que soro? Não E tem pessoa conhecimento. que não viria aqui pedir se não precisasse. Assim Não, mas como- soro, não tem como, nós não distribuímos soro para o paciente. O soro é feito lá na administração EV. Ah, mas tá, o pozinho Não, é soro de reidratação oral. que ela precisava era um... Isso. Importante. Até essa é uma questão que até é de avaliar, porque o soro de reidratação oral, ele tem o soro que é feito, tem a medida correta, quando não tem, a gente faz a orientação para o paciente, né, de como faz o soro de reidratação oral. Mas eu até entendi, me desculpa, eu achei que era soro de reidratação EV, né, endovenoso. Então, assim, algumas situações, até que eu ouvi aqui, eu acho desnecessário, às vezes, trazer para a tribuna, porque são situações que estão ouvindo lá em palanque e a gente trazer para cá. Acho que vai ficando chato, e até para o usuário que está nos ouvindo, né? Vai ficar como politicagem. Então, acho, assim... então, desnecessário certas situações. Então, eu gostaria de agradecer a todos, que todos tenham uma boa semana. Essas são as minhas palavras para hoje. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Rony da Silva Moreira, 10 minutos. Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, colegas, quero aqui cumprimentar todos que estão aqui acompanhando, aquele que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, nós estamos chegando aí, né, iniciou um pleito eleitoral e nós teremos aí mais 40 dias, né, desse período, né, e vejo que aqui nós realmente temos que discutir tudo que é de interesse da população. Não adianta nós querermos trazer um palanque, né, fazer aqui de palanque político, que eu acho que não fica legal. Mas a fala de cada vereador, acho que cada um trazendo suas demandas, né, ouvir atentamente as falas de cada um. Vejo algumas questões, quando se fala, a vereadora Renata fez colocação sobre a saúde, que evoluiu muito, né? Quando a gente, cirurgias, há uma parceria com o governo do estado, uma parceria com o estado, aonde se faz muitas cirurgias, né? Fui visitar uma fazenda, fiz uma visita a um pessoal que mudou aí para o município de Figueirão, há pouco tempo, né? E me falou, vereador, eu até admirei há quanto tempo eu estava, não vou falar o nome da cidade vizinha, né? Eu não saía aguardando uma cirurgia de hérnia e vesícula, nunca saiu. Figueirão, já na próxima semana eu estarei indo para fazer a cirurgia. E quantas quantas pessoas foram atendidas, né? E vejo o município, a gente vê de alguns outros municípios pessoas reclamando que talvez a saúde não leva. Figueirão disponibiliza veículo para levar, né? Figueirão tem aí a saúde hoje, vários veículos, parcerias de vários colegas também, o trabalho com recurso próprio do executivo para trazer. Quando a gente vê, e são veículos que são 100%, não há nenhum financiamento. O município até hoje paga financiamento de caminhonete, aí há mais de 4 anos praticamente,
pagando financiamento. Isso não dá para entender, né? E todos os veículos compros aí, tanto alguns com emendas, e emendas também, inclusive, a gente tem que falar a verdade, vereadores aqui que trouxeram. Quase todos os vereadores têm, quase todos, não todos têm seu trabalho prestado. Mas nós temos que ser realistas. Não dá para ver o município ficar 4, 5 anos pagando financiamento de uma caminhonete que praticamente, né, 5 anos de utilização. Vejo que a saúde precisa realmente também, a saúde precisa sempre estar renovando todas as frotas, né, que onde está lidando com vidas, né. Eu vi aqui a questão de casas, realmente até hoje o prefeito que mais construiu casas chama-se Hildo Furtado de Oliveira. Depois veio a gestão do Getúlio, né. Aí o Neilo, prefeito, iniciou-se uma construção de mais 50 casas, acredito que na gestão Neilo Cunha, prefeito que sucedeu veio, concluiu, iniciou a construção, na época do Neilo iniciou 50, né? Concluiu-se na gestão posterior, né, na sequência, e iniciou mais 50, mais 25 do FGTS, que concluiu na gestão Juvenal Consolaro. Todos os prefeitos que passou têm seus méritos, seu trabalho prestado no município. E a gente respeita isso, né? E eu acredito que estamos caminhando para evoluir, para ter muito mais casas. Precisamos sim ter mais loteamentos. Agora o prefeito Hildo, o ex-prefeito Hildo e o ex-prefeito Getúlio foram os que mais realmente compraram, adquiriram área para construção de casas. Isso é uma grande realidade. Mas precisamos de mais, né? Precisamos de espaço, porque o déficit habitacional do município de Figueirão é grande. Mas eu acredito que com a parceria do grande governador Eduardo Riedel, com o município de Figueirão, dos deputados aí que tem parceria, com certeza vamos conseguir aí fazer muito mais para o nosso município. Município que vem se desenvolvendo, Figueirão vem se destacando, quando a gente vê realmente a chegada de várias pessoas. Nós estamos recebendo aí pessoas de vários estados, principalmente da região do Nordeste, né, que vem chegando, vem se instalando no município de Figueirão, e pessoas que chegam para ficar, e pessoas que eu vejo assim, tenho vários amigos que chegaram, que a gente tem esse grande respeito, acredito que vieram realmente para ficar. A população de Figueirão está crescendo, respeitamos todos aqueles que nasceram, que são realmente daqui, e a importância da chegada de pessoas de fora para o crescimento do município. E é dessa forma que a gente vai conseguir evoluir e cada vez mais colocar o município de Figueirão em destaque no cenário estadual, até no cenário nacional, com trabalho feito, né? E com a chegada de pessoas de outros estados, de outros municípios, que com certeza são pessoas do bem que chegam em nossa cidade. São essas minhas falas, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Tiago Inácio de Paula Furtado, 10 minutos. Retornando essa tribuna, venho explicar as indicações. A primeira indicação é sobre a estrada vicinal, né, que liga a Fazenda Vitória, do proprietário Nilman de Souza. Se faz necessário, porque não se encontra em boas condições. Lá, acredito que o patrulhamento possa resolver, melhorar a situação daquela região. Também quero falar sobre a Ponte Nova, que é uma conquista, né, é um sonho para aquela região, a água limpa lá do proprietário Sebastião Carlos. E temos uma estrada nova, porém a gente pode perceber que o fluxo de veículos aumentou devido à estrada ter ficado boa, e aquela parte entre o asfalto até próximo da água limpa é uma estrada um pouco estreita. E conversando com alguns moradores, e eles deram uma sugestão que eu achei bastante interessante e resolvi entrar com essa indicação. Fazer aberturas
né, a cada 100, 200 metros, para as pessoas, um carro poder passar pelo outro. Então é interessante, conversando com os moradores, a gente percebe que eles também têm muita consciência do que tem que ser feito, o que precisa ser feito na região, e esse é o intuito nosso, de nós vereadores, é conversar com a população, entender o que eles precisam, o que eles almejam e procurar colocar em prática. Estou levando essa demanda ao secretário, estou levando essa demanda ao prefeito. Espero que conseguimos resolver, até justamente porque as pontes que vai na região do Córrego Cachimbo, tinha feito a licitação. Por enquanto está uma demanda judicial, que pode correr o risco de ter que cancelar a licitação, e consequentemente aquela estrada vai ter mais movimentos ainda. Então vejo por bem fazer essa questão dessa abertura. Achei muito prudente essa indicação, essa orientação do produtor. Também quero falar um pouco, né? Eu acredito que Figueirão está passando por um momento muito bom, e eu acredito que a gente temos que melhorar as estradas. E eu acredito que é isso que o atual prefeito está tentando fazer. Nunca antes a gente viu a quantidade de cascalho transportado para a nossa cidade para poder espalhar em pontos críticos, e essa parceria do governo do estado com o cascalhamento da região da Furna, tem que se respeitar isso, porque além da questão da parceria do convênio do governo do estado, a prefeitura entrou com a contrapartida de mais de R$1 milhão naquela região. Sabemos também que vamos ter mais outro pedaço cascalhado, que é na região da Serra do Pirangi, que vai dar acesso. Depois, posteriormente, se Deus quiser, vai conseguir fazer a explosão da serra para poder melhorar a questão da escoação da produção. Então a gente percebemos que Figueirão hoje passa por um momento muito legal. Quando que a gente imaginava chegar carretas e carretas de calcário em nossa região? E agora a gente está vendo essa evolução de Figueirão. E com isso, consequentemente, a gente vai precisar cada vez de estradas melhores. E as estradas melhores, ela demanda um pouco mais de tempo para a gente poder fazer as estradas melhores. Eu acho que é esse o intuito dessa administração, é melhorar com certeza a trafegabilidade da população da zona rural. Acredito que temos muito, né, a conquistar, tem muitos a fazer, mas eu acredito que melhorando as estradas, dando melhor condição, produtores vão investir cada vez mais, nosso município cada vez tenha mais a crescer. Muitos produtores lá falam assim: hoje eu consigo embarcar um gado na região da Furna sem preocupação, eu sei que a carreta vai chegar. Então, sabemos que nosso município é grande, precisamos de mais estradas boas, mas a gente percebe o seguinte: se cada um que passar conseguir fazer algum pedacinho de estrada, né, logo nosso município vai estar com praticamente todas as estradas cascalhadas e boas, né? E a gente fala assim, tem várias formas da gente melhorar nosso município. Um exemplo que foi falado das praças, eu me recordo que a praça era bonita, sem sombra de dúvida, mas ela ganhou um outro ar, uma outra cara, quando essa administração atual conseguiu colocar os parques. A gente pega bens tangíveis e bens intangíveis. Os bens tangíveis é os bens palpáveis, é a obra da praça. E os bens intangíveis é a alegria de ver as crianças, é a alegria de ver os pais podendo levar as crianças. Então tem muitas coisas que aí foi feito nessa administração, que às vezes não é de pegar, mas ela dá um grande valor e um grande sentido. Quando a gente imagina essa questão dos bens intangíveis, a gente percebe também na questão da saúde quantas demandas que foram resolvidas através dessa questão de ter médicos de várias especialidades no nosso município. Quão bom, né? Quão bom ter cardiologista no município igual Figueirão, quão bom termos pediatras, quão bom termos ginecologista. Hoje um adolescente, hoje uma mulher, elas tem lá o médico referência para atender ela. Isso é valorizar a mulher. Então são bens que eu acredito que trouxe nessa gestão.
A questão das salas modulares, só reforçando aqui, realmente houve uma licitação, infelizmente deu essa questão. Havia a possibilidade realmente de aderir à ata, igual a nobre sugeriu aqui, houve mesmo essa possibilidade e havia até um recurso específico do deputado Dr. Luiz Ovando, deputado que eu apoio, e infelizmente não entrou a emenda na época certa e a gente tinha feito específico para essa questão de salas modulares. Então, assim, era possível aderir à ata. Se tivesse chegado a demanda, a gente com certeza ia aderir à ata pelo COINTA. Isso seria mais fácil, até porque já tinha feito a licitação das salas modulares de outra forma. E aí a gente tentou correr atrás, né, nesse motivo de tentar fazer essa parceria do dinheiro que vinha do Dr. Luiz Ovando, mas infelizmente não chegou a tempo. Por ser um ano político, as emendas são pagas anteriormente. Também quero falar sobre a conquista. Quantos veículos novos para transportar nossos pacientes conseguimos nessa época? E isso é a luta, sim, de todos os vereadores. Todos os vereadores lutaram para ter ambulâncias novas, ter uma CTI bem boa mesmo, vamos dizer assim. Quem ganha com isso é a nossa população, é a qualidade do transporte dos nossos pacientes. A gente vê assim, bem, pode acontecer algumas coisas isoladas, mas você vê a maioria dos motoristas, a gente tem que tirar o chapéu dos nossos motoristas de transporte, principalmente na saúde. Se for pegar não tem horário, qualquer horário eles estão à disposição. Então, eu fico feliz de ver isso na nossa saúde. Eu penso que tem muitas coisas boas na nossa administração. Temos que melhorar? Temos. Agora, tem algumas coisas que citam que eu acho até assim engraçado. É alguma coisa que é mais ou menos... nesse período existe muito isso, né? A gente agora está falando que tem promessas de casas. Infelizmente, eu acho errado isso. Mas nas outras gestões, toda vez que ia construir casa, opa, não, fulano de tal vai me dar, fulano de tal vai me dar. Eu sei de vereadores que prometem casa também da gestão passada. E agora é interessante, né? Agora é só agora que tem promessas de casa. Eu não sou a favor de prometer casa, porque quando você promete casa, é um sonho que você está prometendo para a pessoa. Mas agora falar que não existia no passado, aí eu já acho um pouquinho estranho essa situação. São essas minhas palavras. Muito obrigado, boa noite a todos. Deus abençoe a cada um. Terminado o grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia para a sessão ordinária do dia 19 de agosto de 2024. Duas indicações de autoria do vereador Tiago Inácio, interessada em diversos órgãos e autoridades. Uma indicação de autoria do vereador Abadil Ribeiro, interessada em diversos órgãos e autoridades. Uma indicação de autoria do vereador Edgar José de Lima, interessada em diversos órgãos e autoridades. Em discussão a ordem do dia. Não havendo discussão, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. Aprovada a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes na ordem do dia. Uma indicação número de ordem 02/2024, de autoria do vereador Abadil Ribeiro da Rocha. Duas indicações, número de ordem 27 e 28 de 2024, de autoria do vereador Tiago Inácio. Uma indicação, número de ordem 01/2024, de autoria do vereador Edgar José de Lima. Senhora Presidente, terminada a leitura das matérias constantes da ordem do dia. De acordo com o artigo 140 dessa Casa de Leis, as indicações encontram-se aprovadas. Passamos agora para as explicações pessoais. 3 minutos para cada vereador. Eu gostaria que no final, né, dessa sessão
morreu um grande comunicador da TV brasileira, Silvio Santos, um cara que mudou realmente o jeito de comunicação no Brasil. E eu acredito que a gente deve fazer uma homenagem a ele com um minuto de silêncio ao Silvio Santos. Também quero falar que quarta-feira estarei aqui na Câmara. Só para constar, eu quero dizer que o vereador falou ali anteriormente, não é por provocação, não é por nada. Eu só falo sobre mim. Estou participando dessa gestão. Das anteriores, eu não era representante do povo. Hoje eu sou eleito pelo povo e devo representar o povo. Então, só queria dizer isso. Hoje eu represento o povo. De 2020 para cá, eu estou vereador. Então é só isso. Obrigado. Boa noite a todos. Alguém mais? Terminadas as explicações pessoais, agradeço a presença de todos. Os que nos acompanharam via rede social, vereadores e vereadoras, convido a todos para a próxima sessão ordinária, dando por encerrada a sessão às 20h12. Faremos 1 minuto de silêncio em virtude do falecimento do Silvio Santos. Boa noite.